É isso aí, estamos ao vivo então aqui no primeiro dia de programação do Foto em Casa, um festival de fotografia que eu inventei aí para tentar tornar esse período de quarentena mais leve. E começando em grandíssimo estilo, assim, começando com um convidado que me deixa muito orgulhoso de ter aceito participar desse meu humilde festival de fotografia, que é o Ricardo Stucker. E logo de cara eu já vou ver se eu consigo entrar aqui para chamar ele, porque a gente quer ouvir o cara, né? Não quer ouvir o Bruno falando aqui. E aí, Stucker, me escuta? Muito bem, Bruno. Boa noite, tudo bem? Boa noite, cara. Tava falando aqui, fiz uma breve introdução, assim, porque eu falei que o propósito aqui é te ouvir, assim, né? Não vou dar uma de Jô Soares aí, de entrevistador que quer falar mais do que o entrevistado. Na verdade, a gente quer te ouvir aqui. E, bom, começar te agradecendo, Stucker. Então, para quem está chegando aí, né, só explicando, eu desenvolvi essa programação de um pretensioso ou despretensioso festival de fotografia para tentar tornar esse período de quarentena aí que está todo mundo envolvido um pouco mais leve e ao mesmo tempo de troca, né, de aprendizagem, assim, eu acho que vai ser super oportuno para isso, assim, aproveitar esse momento para ver se a gente consegue tornar ele mais leve e trocar, assim, entre os próximos, né, de gente boa que a gente quer ter por perto, assim. E aí eu montei uma programação ali, com alguns fotógrafos que são amigos, são mais próximos, e dei um chute mais alto, assim, quem sabe eu vou tentar o Stucker, assim, vamos ver se ele não topa. E para minha grata surpresa, logo de cara, assim, tu aceitou e me enche de orgulho, assim, de saber que tu, enfim, está sendo generoso de estar aqui com a gente para bater esse papo. E aí já passo a bola para ti, assim, né? O Stucker que vem de uma família que talvez, acho que é o quê? Deve estar no Guinness Book já, de uma das maiores famílias de fotógrafos do mundo aí, desde o bisavô que tem da Alemanha. Conta aí para nós, Stucker, bem-vindo e fala para nós como é que é essa história, como é que começou essa história. Ô, Bruno, primeiro eu queria te agradecer pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui participando desse teu projeto, porque fotografia em casa, para mim, fotografia é a minha vida. Então, não importa onde seja a fotografia. E a fotografia, por incrível que pareça, começou na minha casa, né? Começou com os meus avô, meu bisavô, meu avô, meu pai, meus tios. Então, seguramente, Bruno, a fotografia, a nossa família, a família Stuckert, seguramente deve ser a família mais, a maior família de fotógrafos do Brasil e do mundo, né? Entre vivos e mortos, a gente calcula que nós somos 33 hoje, né? Nossa. Então, assim, é um número, né, muito grande. Então, a fotografia para a gente, como eu te disse, né, esse teu projeto, Fotografia em Casa, nesse momento que a gente está vivendo, né, do coronavírus, eu queria falar primeiro duas coisas para você e para os nossos internautas aqui, Bruno, que é o seguinte. Primeiro, eu queria agradecer, né, o trabalho que a imprensa está fazendo nessa cobertura fantástica que eles estão fazendo, né, colocando a vida em risco e estão lá no front, né, como os médicos também. Eu queria agradecer toda a área médica, os médicos, os enfermeiros, desde os, enfim, todo mundo, né? E queria agradecer também os fotógrafos, né, os cinegrafistas que estão lá cobrindo o dia a dia dessa cobertura, que é uma coisa que está acontecendo no Brasil e no mundo que a gente nunca viveu. Então, eu queria, antes de mais nada, mandar um abraço para todos e dizer que todos são uns guerreiros e a nossa família, né? Família dos fotógrafos, família dos cinegrafistas, dos repórteres fotográficos, enfim. Queria aí dar um abraço a todos e dizer que a gente está junto, né, nessa jornada aí tão difícil que a gente está vivendo. E segundo, Bruno, a você também com esse teu projeto. Acho que esse projeto ele tem que andar assim, é um belíssimo projeto, porque eu acho que tudo na vida, a vida ensina a gente todo dia, né? A fotografia para mim é um aprendizado diário, mas esse teu projeto é um projeto que imagina, você não está inventando nem reinventando. Você teve uma atitude e colocar a gente para passar para os internautas, passar para os nossos, né, para os nossos seguidores um pouco da experiência, né? Quando o que é a fotografia para mim? É o que eu vivi, são as minhas viagens, são os filmes que eu assisti, né? O que eu vivi na minha família. Então a fotografia é isso, né? Então é uma troca. Eu acho que nesse momento nada mais justo do que a gente estar tentando passar um pouco da nossa experiência, Bruno, para os nossos internautas, para as pessoas que gostam de fotografia, as pessoas que estão começando na fotografia. E aí eu já lanço para você, Bruno.
esse teu projeto maravilhoso, eu acho que a gente vive um momento visceral, tudo que a gente vê, a gente fotografa, a gente vive a fotografia, né? Todo mundo tem um celular, então, enfim, todo mundo é um fotógrafo, né? A gente tem 211 milhões de habitantes no Brasil e todo mundo tem um celular. Hoje a gente tem mais de 235, 336 milhões de celulares, então a gente tem mais celular do que habitante. Então, eu vou lançar para você um desafio aqui para os nossos internautas que estão aqui com esse teu projeto, né, Foto em Casa. Eu acho que todo mundo poderia estar registrando o cotidiano, né, que é que passa a vida. Antigamente, eu sou de uma era, Bruno, que a gente trabalha hoje o seguinte, a fotografia digital, eu sou da era digital. Não, eu sou da era analógica, eu sou um fotógrafo, já estou com 50 anos de idade, vou completar 32 anos de profissão, né? Comecei com 18 anos no jornal o Globo, e a gente fazia um filme, revelava o filme só no ano seguinte, porque era o aniversário e o Natal e as férias, e a gente revelava um filme. Hoje isso tudo mudou por causa do celular. Então eu vou lançar um desafio. Eu acho que está na hora, esse momento, né, que é um momento de todo mundo se descobrindo e um momento difícil que a gente está passando. Eu acho que tem um cotidiano na nossa vida, né? Não estou falando para a gente lançar um Big Brother, mas às vezes uma planta que a gente nunca observou, o cachorro que a gente está dando banho no cachorro, o cachorro que está ali fazendo carinho no cachorro, é o que a gente vê, é o que está em volta da gente, é da nossa casa, né, que é o nosso mundo hoje que a gente está vivendo, né? Apesar de ter a internet e estar levando a gente para outros lugares. Ontem mesmo eu estava vendo, né, um site dos museus, né? Então os museus estão oferecendo para a gente esses tours, né? Então, assim, e a gente que viajava, tinha condições, a gente não dava valor. Então, a gente está dando valor. Outras pessoas que já davam valor, maravilhoso. Mas é o que eu estou te falando. Tudo na vida depende de qual é a situação que a gente está vivendo, né? Então, a gente está vivendo essa situação. Então, eu estou lançando aqui. Vamos fotografar a janela que se abriu, a luz que está entrando. Não sei se você reparou, Bruno. Os pássaros estão cantando mais. Tem mais... não sei se você viu, no Canadá os ursos estão indo para as ruas, né? Então, assim, em Veneza a água está limpa. Então, assim, eu acho que eu estou falando isso. Imagina a mudança que a gente está tendo na nossa vida dentro de casa, né? O que nós estamos mudando? Por que a gente está mudando? Porque nós estamos passando por uma necessidade que a gente tem que mudar, né? Isso é uma questão de vida ou morte. Essa doença é uma doença que chegou e não pediu passagem, né? Chegou entrando nas nossas vidas. Então, Bruno, eu lanço isso para você aqui. Por que não a gente lançar o seguinte? Vamos fotografar o nosso cotidiano, né? E daí a gente vai contar a história desse século que a gente está vivendo, né? Então, isso aí eu queria te agradecer, Bruno. Então, para a gente começar aqui nosso bate-papo, porque eu falo demais. Tá certo. Então, Bruno, eu acho ótimo. Eu acho um grande, só complementando assim, acho ótimo. Então a gente começar dessa maneira inspiradora, assim, com o Stucker nos incentivando a fotografar esse novo cotidiano, né, que a gente está inserido. Da mesma maneira, eu aproveito para convocar todo mundo que está aqui assistindo a participar na forma de perguntas, assim, por favor, vamos escrevendo perguntas. A gente se organizou para conversar até umas 8h40, e aí das 8h40 até as 9h, a gente tem 1 hora de bate-papo. Os últimos 20 minutos vão ser de perguntas que estão sendo mediadas aqui pela minha assistente aqui do meu lado, minha companheira Grace Vargas. Bom, e aí eu começo, Stucker, falando sobre esse cotidiano, assim, que tu muito bem fotografou, e eu diria, assim, particularmente, que eu sou um cara que admiro e acompanha o teu trabalho há muito tempo, assim, foi fotografando esse cotidiano desde uma outra ótica, assim, de uma outra maneira, que eu percebo, assim, quase que uma linha de trabalho, uma assinatura, assim, que se passou a empregar na fotografia política, no fotojornalismo político, que é as tuas fotos com o nosso presidente Lula, assim, né? Uma nova forma de olhar a fotografia, o fotojornalismo e a fotografia de uma personalidade, de um político, assim, né? E aí a gente tem, né, pelo menos eu tenho como referência, além de ti, o Pete Souza com Obama, né, que também bebe nessa fonte, assim, de o que seria um novo fotojornalismo, assim, por assim dizer. Enfim, 2 caras que eu tenho, assim, como os caras que mudaram o paradigma da fotografia política e do fotojornalismo político, assim. Enfim, estudei para essa live aqui e sei que o início da tua relação com o presidente Lula tem
tem um bastidor muito rico, assim, que eu queria que tu compartilhasse com a gente, assim, esse teu início de relação com o presidente Lula e também falar um pouco sobre essa nova linguagem, assim, que eu acho que tu instaura de um fotojornalismo político. Bom, Bruno, a minha história com o presidente Lula é uma história muito interessante e ela começou quando eu estava trabalhando na revista Isto É. E lá eu fui escalado pelo meu chefe e o diretor da revista, o grande fotógrafo Hélio Campos Melo, que é o nosso chefe, nosso mestre. E o Hélio me deu a missão de fazer o seguinte: Stucker, você vai ficar uma semana na vida de cada candidato. Na época era o candidato Garotinho, o Ciro Gomes, o José Serra e o presidente Lula. E eu fiquei uma semana na vida de cada candidato, porque essa semana, esses 7 dias, a gente saía com uma capa e um ensaio de 10 páginas em preto e branco. Você imagina a responsabilidade de toda semana ter uma boa foto para a gente estar ilustrando a revista. E o que aconteceu? Né? Isso eu entrei a fundo na vida dos candidatos. E a ideia é enquanto os jornais, as revistas, né, as televisões iam no cotidiano, eu tentava mostrar o que eles não iam mostrar e o que eles não mostravam, que era a vida pessoal e o dia a dia deles, que era um outro olhar. Eu acho que aí já começou o meu olhar, já depois eu falo um pouco do Peter Souza, o fotógrafo do Obama, e o meu caso no meu dia a dia na presidência da República. Uhum. E aí eu fiquei uma semana na casa e na vida de cada candidato, e exatamente nessa ordem: o candidato Garotinho, o candidato Ciro Gomes, o candidato José Serra e o candidato Lula, né? Luiz Inácio Lula da Silva, nosso presidente. E aí não tem como, Bruno, você ficar uma semana na vida de um político se você não você entrar na casa dele, você entrar no carro com ele, você entrar no estúdio, e você acaba criando uma relação não só de amizade e de confiança, porque se ele te deixou entrar lá é porque ele gostou de você, porque ele confiou em você, e muitos desses políticos não me conheciam, né? Então a gente tem que saber como entrar, a hora que sair, enfim, aquela questão toda. E eu acho que eu desenvolvi um trabalho muito interessante nesse meu período de... Fiquei um mês, né? Foram 4 semanas, e isso me rendeu, né, nessas 4 semanas, essa semana com cada candidato, me rendeu o respeito que eles tiveram comigo, porque tudo que a gente acordava, eu fazia. Eu não estava ali preocupado de fazer um outro tipo de fotografia. Minha fotografia era essa, minha pauta era essa. Então, eu não entrava muito na vida, no dia a dia deles ali. Então, eles me viam de uma outra forma. Uhum. Eu acho que isso me rendeu um belíssimo material. E aí, quando terminou o ensaio, né, no caso do presidente Lula, foi a última semana do primeiro turno, e aí eu estava no Rio de Janeiro, no Projac, que foi aquele debate, o último debate que tem na TV Globo. Eu estava saindo, ele estava no hotel, se não me engano, eu estava no Novo Mundo, ele estava do lado, e eu estava com um fotógrafo chamado Antônio Milena, que era da revista Veja. Quer dizer, todo mundo trabalhando, eu falei assim, o Projac é muito longe, e a gente falou, eu vou lá pro hotel, vou fazer a chegada do Lula chegando no hotel, sempre tem uma confusão e tudo. E quando eu cheguei, já tinha saído o ensaio, ele tinha gostado e tudo, e quando eu cheguei no hotel, que ele passou, ele bateu no meu ombro e falou assim: ô, Stuquinha. Ele não me chamava de Stuquinha ainda não, ele falou assim para mim: olha, o coach quer conversar com você. O coach é o secretário de comunicação, meu grande chefe também. Eu falei: ah, tá bom. Aí aquela confusão, fotógrafo, todo mundo ali, confusão, vai daqui, vai... Aí eu nem sabe aquela loucura, eu falei: ah, tá bom. Aí eu saí, eu queria mandar uma foto rapidinho, porque naquela época a gente tinha um online também na revista. E aí eu tava ali mandando as fotos, o coach falou assim: ô, Stuquinha, vamos conversar? Eu falei: vamos ali tomar uma cervejinha ali. Eu falei: não, vamos tomar uma cerveja. Eu vou tomar um suco de laranja porque eu não bebo, mas eu vou lá tomar uma cerveja. Aí, no hotel ali mesmo, sentamos ali, eu tô mandando, ele falou: para de trabalhar, pô, vamos conversar. Eu falei: não, peraí, deixa eu mandar uma foto. Não, se você não parar, eu não vou conversar. Eu falei: tá bom. Aí mandei as fotos ali rapidinho, tapeei. Ele tomou uma cervejinha, a gente comeu ali um sanduíche ali, um queijo. Aí ele pegou e falou assim: olha, eu queria falar com você o seguinte, Stuka, é o seguinte, a gente quer convidar você para ser fotógrafo do presidente. Eu falei: ó, coach, obrigado pelo convite. E eu dormi aquela noite, falei com ele, agradeci tudo, e fiquei calado, não liguei para ninguém. E aí veio um filme na minha cabeça. Falei: meu Deus do céu, meu pai foi fotógrafo do Figueiredo,
né? Tem toda aquela história. Eu com 30 anos de idade, você fotógrafo oficial, né? Uma coisa que eu estava no auge da carreira, tinha feito a Olimpíada em Sydney, estava já pensando na próxima Olimpíada, Copa do Mundo, e fazendo tudo na revista. Eu falei, pô, mas você fotógrafo oficial, tão jovem? Aí dormi, falei, coach, me dá aí um tempinho para pensar e tudo. Como pensar? Eu falei, não, vou pensar. E porque não passou na minha cabeça nunca de ser chamado para ser fotógrafo do presidente. Óbvio que eu queria, mas eu fico, na hora a gente fica assustado, porque, poxa. Aí eu dormi e de manhã eu tive que pegar um voo mais cedo, não encontrei com eles, aí a gente foi para São Paulo, e aí em seguida eu fui num evento do Serra, que era em São Paulo, e de tarde eu fui no evento do Lula. E quando eu chego no evento do Lula, o carro passa, o coach me vê, me dá um tchau, e faz assim com a mão para mim, eu faço assim com a mão, e aí ele me liga. Vamos conversar? Eu falei, vamos. Aí ele me chamou no escritório, lá no comitê, a gente conversou, eu falei, olha, coach, eu pensei bem, eu aceito com o maior orgulho, não te respondi ontem, enfim, que eu fiquei assim, né? É uma responsabilidade muito grande, imagina, fotografar o presidente Lula, né? Imagina, um presidente da República, um operário presidente da República, olha a minha missão. Eu falei, não vai ser fácil, né? Aí ele falou, não, mas eu acho que você é o cara certo, você é um cara discreto, eu acho que você é de Brasília, você é de uma família que vem de fotógrafo. E aí falou uma opção de coisa, eu falei, tá bom, só tem um problema, coach. Eu não vou sair da Isto É agora, eu só vou trabalhar com vocês quando terminar a eleição. Tudo bem? Ele falou, não, tudo bem não, a gente quer você agora. Eu falei, não, coach, eu tenho uma missão dentro da revista, eu vou terminar. Eles me deram aqui a liberdade de fotografar todos os candidatos, enfim. Resumindo. Acabou a eleição, foi para o segundo turno. Ele falou, você vai vir agora no segundo turno com a gente? Eu falei, não, coach, eu vou continuar trabalhando como fotógrafo da Isto É, que eu acho que é importante, eu tenho uma relação boa com os fotógrafos, enfim. Ganhou a eleição, aí eu falei com o Hélio falou, não, Stuquinha, não tem como segurar você aqui, é uma pena você não estar aqui com a gente, mas você vai estar fazendo um trabalho com o Lula, um presidente da República como esse, eu acho que nenhum outro fotógrafo vai ter oportunidade de fotografar. Aí eu fui para a presidência da República e aí estou há 20 anos com o presidente Lula, né? Com esse presidente maravilhoso, com esse ser humano que cada dia eu aprendo muito com ele, né? Essa área, né? Que ele tão bem cuidou do Brasil e a gente acaba aprendendo com ele. E aí, nos 8 anos na presidência da República, Bruno, foi um aprendizado para mim. Eu falei para ele assim, olha, eu só vou trabalhar na presidência da República se você deixar eu fazer 2 coisas. Uma, fazer a foto oficial. Segundo, montar um site de divulgação de foto, coisa que a Casa Branca já faz, coisa que a França já faz, a Argentina faz, o mundo inteiro faz. E eu falei assim, pô, eu sou jovem, eu não posso ser um fotógrafo, que na época o fotógrafo do presidente, então, Fernando Henrique, era o fotógrafo Getúlio Gugel, meu amigo. E o Getulinho ali, ele era máquina analógica, era de filme, não tinha computador. Eu falei, não, eu já acho que a gente já está em 2003, a gente tem que fazer isso aqui como o mundo inteiro faz, Estados Unidos, a Europa, Argentina, a Venezuela, enfim, todos os países fazem, e a gente vai fazer isso aqui. Nós vamos montar uma assessoria de comunicação de imagem, e aqui a gente vai divulgar o dia a dia do presidente, como todo mundo faz. E aí, eles toparam, e aí eu acho que foi um aprendizado enorme, e aí nós ficamos lá 8 anos, os 2 mandatos. E a experiência para a gente é incalculável. Imagina, a gente viajei, eu fui o único membro da comitiva dele que fiz todas as viagens com ele, né? Então, nesse sentido de viagens, desculpa te interromper, Stucker, mas nesse sentido de viagem já tem uma pergunta aqui da Jaqueline Gil e eu acho que vai nesse tom, assim. Na verdade, 2 perguntas que eu quero fazer. A primeira, ainda retomando daí essa coisa que eu comentei, assim, de tu ter instaurado uma nova linguagem sobre esse lugar do fotógrafo de política, né, de o fotojornalista político, assim. Eu queria te perguntar, assim, quando é que foi, porque tem muita intimidade, tem uma presença, que eu acho que é isso que você falou, que foi chamada exatamente por isso, pela descrição, mas a gente vê muita intimidade nas tuas fotos, né? Eu queria te perguntar se tem algum momento ou alguma foto que tu percebe que ela foi paradigmática, assim, que a partir dali tu viu que o Lula decidiu também embarcar e aceitar ser fotografado mergulhando nas férias, ser fotografado nessas situações assim do cotidiano dele, que também a gente vai ter na fotografia do Pique Souza, enfim, tem na tua fotografia. Tem alguma foto que para ti ela foi assim, meu Deus, eu não acredito que eu tô aqui nesse lugar, nessa intimidade, o presidente está me dando esse acesso, assim,
E somado a ela, uma pergunta da Jaqueline Gil, ela pergunta assim, conta como é que foi o encontro com o Papa, mas mais do que o encontro com o Papa, assim, eu te pergunto, tem algum momento desses encontros, Fidel, Papa, Obama, em que tu, sei lá, tremeu ali, ficou nervoso para estar nesse lugar, assim, super? Olha, Bruno, são várias perguntas, né? Olha, imagina, eu tão jovem, mas eu já tinha uma experiência ali pelo fato de viver fotografia diariamente na nossa família, né? Eu acho que eu sou eternamente apaixonado pela fotografia, então uma paixão, ela move a gente. O amor, o amor acalma a gente. A paixão é a gente estar ali, ó, diariamente. Então eu vejo a fotografia todo dia, eu sou um apaixonado pela fotografia. E isso me move. Então eu sou um cara, não é que eu sou frio, mas assim, eu sou muito tranquilo. E se você imagina, se eu já estou trabalhando com o presidente Lula, com Lula, você imagina a carga de responsabilidade que eu tenho, que eu já tinha naquela época. E isso, com a experiência que eu tive de entrar tão novo no Jornal o Globo, já trabalhar nas grandes, trabalhei no Globo, na Isto É, na Veja, na revista Caras, tão novo e já ter tanta responsabilidade. Então, isso para mim só me ajudou. É o que eu falo para você, essa experiência que a gente tem ajuda no nosso dia a dia. Para quando chegar num momento como esse, que você está me fazendo a pergunta, você imagina, eu tive com o Mandela, né? O Lula teve com o Mandela. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou aqui com o Lula e o Mandela. E assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, essa paixão tem que mover a gente. E o Papa, então, imagina, eu estava há 3 semanas atrás, há um mês atrás, eu estava com o Papa Francisco. Então, assim, eu conheci o Papa João Paulo, fotografei quando ele esteve no Brasil, fotografei o Mandela, fotografei Fidel Castro, fotografei o Obama, fotografei o Bush pai, Bush filho, eu fotografei Putin. Então, assim, Rainha Elizabeth. Então, assim, e aí a gente chega e nós vamos fotografar o Nordeste, vamos fotografar o nosso povo tão querido. Então, assim, isso transcende na fotografia da intimidade. Então, aí eu venho aqui um pouco nessa tua pergunta, tentando responder as duas numa só. Isso tudo ajuda, Bruno, por quê? Esta intimidade que a gente passa a ter, que o Peter Souza teve, né, no mandato lá com o presidente Obama, que isso... Porque é o seguinte, a gente está no dia a dia, Bruno, no dia a dia de um presidente da República, o que a gente faz? A gente está em todas as reuniões, a gente está nos aviões, a gente nos helicópteros, nos carros, e às vezes não tem lugar para um ministro, tem lugar para o fotógrafo, porque o fotógrafo vai estar lá e a gente vai conseguir fotografar para mandar a mensagem que ele está inaugurando o evento, o que está acontecendo. Então você acaba criando essa intimidade. Mas essa intimidade, Bruno, tem uma coisa muito importante que a gente cria nessa intimidade, que é o respeito. Porque o profissional ele só é respeitado, né, se ele se der o respeito. Então eu sempre fui muito assim, é o seguinte, eu fotografei, eu saio, não tem que ficar ali. Olha só, eu fui convidado para ir para um evento na Granja do Torto para fotografar uma festa junina. Eu estou ali como um profissional, eu não vou misturar. Se eu estou na festa, então eu sou convidado. Eu sempre separei as duas coisas, para mim, assim, muito forte, Bruno. Então, assim, eu não vou ali para me divertir. Eu estou me divertindo porque eu estou fazendo o que eu mais amo, que é fotografar. Então, para mim, a minha diversão já é essa, porque eu já estou feliz de estar fazendo uma coisa que ninguém vai estar fazendo e eu vou estar ali registrando o momento da intimidade deles. Então, eu acho que isso passa essa segurança para o caso do presidente Lula, passou essa segurança, porque pô, ele está ali como profissional, não está misturando. Você imagina, Entendi. você chama um profissional. Eu falo isso porque aqui tem muitos fotógrafos escutando a gente, Bruno, e tem muito fotógrafo que está começando, tem muito fotógrafo que está fotografando vereador, deputado, senador, presidente da República, governador, empresário, está fotografando, ou então qualquer um ensaio, um casamento que seja. Você imagina, o fotógrafo é convidado e por educação, sei lá, você está num casamento, você está num jantar, a pessoa fala assim, não, senta aqui na mesa para jantar com a gente. Pô, eu estou fotografando. Ótimo, que bom que se preocupou, mas eu acho que se eu sentar ali, eu não posso misturar as coisas. Entendeu? Então, assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter muito cuidado. A gente que está fotografando, a gente tem que ter muito cuidado, porque a fotografia leva a gente para o mundo, Bruno. A gente vai para todos os lugares. Você imagina, eu conheci mais de 130 países.
Eu fui no continente africano mais de 54 vezes, né? Eu conheci 26 países na África. Então, você imagina, eu fui nos Estados Unidos quantas vezes? Então, assim, o Brasil, a gente conhece o Brasil inteiro, enfim. Então, essa é a experiência que a gente tem, que eu digo para esses fotógrafos que estão começando. Eu acho que a fotografia é um passaporte para a vida, mas também a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não passar aquele ponto, que é o que eu falo da intimidade. E quando você me pergunta da nossa internauta, né, dessa intimidade que a gente criou, que eu criei com o presidente Lula, é uma intimidade, é o seguinte, são 20 anos, não tem como, Bruno. A gente sabe, quando a gente convive com uma pessoa, no olhar, o que a pessoa quer. Então, assim, eu sei a hora de entrar, a hora de sair, às vezes um olhar, não, fica, sai, né? O presidente é uma pessoa que ele é muito cativante, mas assim, Bruno, você imagina um presidente da República, está lá numa viagem importantíssima, e o presidente fala assim, me chama e fala assim, eu estou vendo você carregar tanto peso, meu filho, você já almoçou? Aí você olha aquilo, na hora você não se toca. Quando você está no avião, você fala assim, caramba, como é que um cara está com um mundo na cabeça, para e pergunta se eu almocei? Porra, se nem a nossa mulher às vezes pergunta se a gente almoçou, você imagina o presidente da República se preocupar. Isso é um ser humano. Então, eu aprendo com ele também diariamente. Então, o que acontece? Essa intimidade que você vê que vale a pena a gente ter esse respeito, você ter ali o momento certo de entrar e sair, você não misturar. É óbvio que você acaba querendo intimidade, as pessoas, eles convidam a gente para as festas e tudo, mas eu sempre ia com uma máquina fotográfica, Bruno. Não dá, eu sou fotógrafo, eu não posso negar a minha profissão, eu vou sempre com uma máquina fotográfica. Para que você trouxe a máquina? Ué, eu trouxe a máquina para fotografar, mas você não te chamei para fotografar. Aí daqui 5 minutos eu já estava fotografando. Então você vai, nesses momentos que você vai conseguindo essas fotos de intimidade, e aí você consegue fazer o que você quer de uma forma que você não vai interferir na vida pessoal do presidente da República. Demais, demais. Que bom te ouvir, Stucker. Muito bom. E aí as perguntas não param aqui. Eu estou tentando fazer uma gestão de todas elas, mas é legal que elas estão tendo um encadeamento, assim, né? Uma coisa está levando a outra, assim. E eu acho que é a potência dessas imagens da intimidade que se expressam tanto em fotografia quanto em vídeo, que nos mostram assim o resultado dessa parceria, assim, né? E aí, por que eu entro na parte de vídeo? Porque tem, obviamente, né? Tem entrado um monte de perguntas aqui. Eu estou reunindo aqui, na verdade, ó, o Zé Luiz Dias, o Lucas Borba e a Diana Brandão. Os três estão falando de Democracia em Vertigem, né? Desse potente documentário, o orgulho nosso, indicado ao Oscar. E aí que chega através de 3 perguntas aqui, né? Vou tentar fazer elas juntos, vamos ver como é que tu responde. Então, o Zé quer saber como é que tu entrou nesse projeto, assim, né? A Diana tá mais pela emoção, assim, de ver ele indicado e de estar lá, né? No tapete vermelho, e, enfim, e convivendo com toda aquela galera. E os desafios, né? De ter atuado como diretor de fotografia, né? Conciliando esse novo lugar, assim, também, de não só mais fotografia, mas fotografia e vídeo, assim. E aí eu posso falar um pouco por experiência própria de ter dividido algumas pautas com o Stucker, é isso, assim, é ver o cara com uma câmera fotográfica e um celular acoplado fazendo uma live e já fazendo tudo ao mesmo tempo, assim, né? Como é que foi tocar Democracia em Vertigem e ver tudo isso acontecer, Stucker? Ô, Bruno, você tocou num assunto muito interessante. A profissão, a nossa profissão, como qualquer profissão, a gente está sempre tendo que inventar. Não inventar, mas a gente está sempre que aprender. E quando eu comecei a fotografar e a filmar, eu fui muito criticado, sabe, Bruno? Porque, pô, você não vai conseguir fazer as duas coisas tão bem como você faz. Concordo plenamente. Mas eu acho, Bruno, porque tem hora que você tem que filmar e tem hora que você tem que fotografar. Nem sempre você consegue dividir isso, né? O que é mais importante. Mas com o tempo você vai ali direcionando. E com o tempo você vai aprendendo. Você sempre com a máquina na mão e sempre filmando. Então você tem as duas coisas. E quando lançaram, e quando as redes sociais começaram a bombar, que a gente diz, né? Todo mundo, Facebook, Instagram, eu comecei a entrar muito ao vivo, né? No Facebook do presidente, no Instagram dele. E isso eu fui aprendendo muito, porque hoje em dia as redes sociais, né, para quem trabalha com marketing político, quem está fazendo fotografia documental,
Eu acho que o fotógrafo ele tem que fazer, ele tem que saber fotografar, ele tem que saber editar um vídeo, ele tem que saber filmar, ele tem que ser um fotógrafo multimídia. Porque o mundo hoje ele está assim, Bruno, não adianta. A gente não tem como a gente ir contra o que está acontecendo, né? Tudo acontece muito rápido e a gente tem que ir junto. Né? Então, como eu já vim lá atrás, no governo dele eu já filmava e fotografava, então, para mim, eu sempre consegui na minha cabeça, e no começo eu te falo que foi muito difícil, mas depois eu comecei a entender um pouco essa lógica das duas coisas. Então, Bruno, quando você fala do Democracia em Vertigem, para mim, quando a Petra Costa, que é a diretora, minha amiga, fantástica diretora, que, né, conseguiu fazer um filme maravilhoso e é uma guerreira, né? Quando eu conhecia já e tudo, e eu vi ela trabalhando e tudo, e aí a gente foi criando uma relação, e aí ela chegou para mim e falou assim, ó, Chico, vamos conversar? Eu falei, vamos, tudo. Ela estava trabalhando em Brasília, trabalhando com os políticos, filmando tudo que estava acontecendo no Brasil, e a gente está ligado dia a dia, e aí ela falou assim, olha, eu tenho um projeto, meu projeto é assim, assim, assado, e eu vi o projeto, falei, um projeto maravilhoso, e aí eu falei assim, poxa, ela é muito ousada conseguir isso nesse momento que a gente está vivendo do Brasil. Foi aí que eu falei assim, Petra, então eu vou te ajudar. Então a gente conversava muito, comecei a ajudar ela, eu fazia eu filmava muito com drone para ela, eu pedia muita coisa, e aí eu comecei a fazer o dia a dia e comecei a ajudar ela no filme. E aí foi quando ela falou assim, olha, você não quer fazer parte do projeto? E você com as suas imagens, você tem muita imagem do presidente, muita coisa da história que não volta, não tem como. É aquilo que eu te falei, Bruno, a fotografia ela é fantástica. Né? A gente vai estar aqui conversando daqui 10, 15 anos, a gente vai estar falando daquela foto, o que aconteceu no Brasil. E aí foi aí que eu vi o projeto dela. E quando eu vi o projeto dela, o que mais me encantou, Bruno, no projeto dela, que me chamou a atenção, é a narrativa. Né? Mostrar o que os jornais não estavam mostrando, o que ninguém estava mostrando, né? Os políticos, né? Cada um tinha a sua versão. E a versão dela era a versão de mostrar o que estava acontecendo do nosso lado. E eu falei assim, poxa, essa oportunidade ela é maravilhosa, eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo e vamos entrar nisso, isso é importantíssimo, né? Para a história do Brasil. E aí não imaginava que a gente fosse chegar ao Oscar. Óbvio que a gente sempre torce para o melhor, mas chegar tão longe. E o mais importante, chegar tão longe com uma mensagem tão importante, porque é uma mensagem que ninguém tinha do outro lado. Então, isso que me encantou mais, isso que fortalece mais, de saber que a gente está no lugar certo, na hora certa, de estar mostrando o que as pessoas não queriam mostrar, né? De alguma forma, por causa de questões políticas. Né? Então, o nosso papel do fotógrafo documental, o fotógrafo é documentar, não importa essa questão de torcida. Seria tão legal se o pessoal do Palmeiras estivesse na torcida do Corinthians, mas é difícil, Bruno, quando você move paixão, quando você move tudo isso, é muito difícil. Então, a gente está de um lado que a gente está registrando o que está acontecendo, a gente não está mudando nada. E o filme é isso, né? Democracia em Vertigem. E aí nós chegamos lá em Los Angeles, lá na cerimônia do Oscar, e eu falei, meu Deus do céu, eu acho que tudo que a gente fez para estar aqui valeu a pena, né? As noites mal dormidas, os dias que a gente não almoçou, os dias que a gente não foi para casa. E nisso a gente tem que ter uma família maravilhosa, uma mulher compreensiva. E nesse ponto eu tenho uma esposa muito compreensiva de deixar eu estar fazendo isso aí da história, de estar cobrindo uma história, um momento do país que deu no que deu, que a gente chegou lá em Los Angeles. Nossa, excepcional, genial. Bom, vamos lá. Seguindo aqui, a gente passou então já pela maioria dos pontos que a gente tinha combinado de falar. Tem um monte de pergunta aqui ainda chegando, estou tentando dosar elas. A Leile Oliveira tem uma pergunta aqui que vou ter que fazer para ti, né, Stucker? Mas é dificílimo de responder, mas vou jogar essa bomba para ti. Que é qual a foto do Lula que tu mais gosta? E junto com isso, o César Lucena quer saber das caravanas pelo Brasil, de conhecer as pessoas. E eu acho que foi conhecendo o Brasil que daí a gente também pode chegar no teu projeto de longa data, mas que ganha um reforço atual, que é falar, olha aí, ó, já 2 em 1, assim, tem caravana e tem índios brasileiros que eu acho que entram um pouco nisso, assim. Olha aí, ó, o Leile, não sei se ele vai responder que é essa que ele mais gosta, mas pelo menos é essa que está na capa do livro aí, né? Ô, Bruno, é o seguinte, a foto que eu gosto, assim, eu tô com uma foto aqui, eu vou mostrar aqui para os nossos internautas, mas assim, eu não tenho uma foto,
Você sabe por quê? Porque o Lula é uma história, né? O Lula é contado, a história dele é contada em várias fotografias. Então, assim, eu tenho 5, 6 fotos que eu gosto dele, que são fotos que mexem com a gente quando a gente vê. E tem as nossas, eu tenho, óbvio, que tem fotos que eu gosto mais, gosto menos e tudo. Mas o Lula é isso, ele é povo, né? É toque. Qual é o político no Brasil e no mundo que é mais fotografado? Eu já fiz uma pesquisa, é o Lula. O Obama poderia ser o Obama, mas por causa da segurança nos Estados Unidos, eles do segurança não deixam ele chegar. Então, assim, o Lula é o político que foi mais fotografado e o político que teve mais acesso ao povo, né? Então, assim, eu trabalho com um ser humano que é mais humano impossível, que é o cara que as pessoas gostam de pegar. Então, assim, tem uma foto, Bruno, que foi o que eu fiz em Barbalha, que é essa foto aqui. Nossa. Essa fotografia é uma foto que, se você vê, estão todas as pessoas tocando nele, né? E todo mundo está olhando para ele. Sei lá, tem mais de 20 pessoas aqui tocando nele. Isso aqui é uma fotografia, isso é o Lula, é o povo. Aí tem aquela foto do menininho, do garoto, do Everton, que eu fiz em Lauro de Freitas, na Bahia, quando ele era presidente da República, né? Essa foto que você vê o menino tocando nele, os dois, o olhar dos dois, é uma coisa assim impressionante, Bruno. Você vê a sinergia dos dois. Então, assim, o Lula não tem uma foto, né? O Lula é uma história. Imagina, o Lula é o Mandela, o Lula imagina, é o Pelé, é o Ayrton Senna, né? Claro. O Gandhi, né? É um político que não tem outro no Brasil que vai para a rua e as pessoas querem abraçar, querem beijar. E ele é isso, ele é esse ser humano. Então, quando eu fui para a presidência da República, o que eu fiz? Eu tentei não tirar isso dele, né? O operário, o povo. Porque a liturgia do cargo, Bruno, né? Quando a gente trabalha no dia a dia, tem muito fotógrafo que deve estar assistindo a gente aqui, que vai trabalhar com um político. Quando a gente entra no dia a dia consome a gente, são reuniões, foto de reunião, foto aquilo. E ele vai virar o quê? Um presidente burocrata, que vai ter aquilo ali o dia a dia. E o Peter Souza, nos Estados Unidos, né, o fotógrafo do Obama, ele tentou sempre fazer o diferencial disso, mostrar o dia a dia de um presidente, né, dos Estados Unidos. E o presidente Lula, eu sempre tentei mostrar ele com o povo, mesmo fazendo reuniões diariamente, reuniões de 5, 4, 6 horas, 2 horas, e eu estou ali no dia a dia. Então, assim, não tem como a gente sair disso, entendeu, Bruno? Essa questão. Aí você fala, essa fotografia é a fotografia que eu mais gosto. E quando a gente foi para... A nossa amiga internauta falou das caravanas, eu tenho um livro aqui das caravanas do Nordeste. Olha, foi uma experiência tão rica para mim, Bruno, porque a gente tem um povo maravilhoso, né? O brasileiro, ele é impressionante, é encantador. Você não conhece a pessoa já te chama para entrar na casa, já te serve um prato de comida, e você fala assim, meu Deus do céu, como tem gente pura nesse país, né? E aí a gente vai para o interiorzão e você vê como as pessoas são carinhosas e como as pessoas tratam o presidente Lula, e você fala assim, meu Deus do céu, caramba, olha a importância do nosso trabalho de estar registrando isso, porque se a pessoa não está lá, ela vê uma fotografia, essa fotografia transcende o que a pessoa está sentindo e a pessoa passa a sentir. Eu acho que é isso, eu acho que essa sinergia que eu tenho com o presidente de estar nos lugares, de estar fotografando, mas é porque eu sou apaixonado por fotografia. Eu posso estar com dor de cabeça, posso estar cansado, mas eu estou ali querendo sempre uma boa foto, sempre correndo atrás de uma fotografia. Pode estar chovendo, eu vou para a chuva, a máquina vai quebrar, eu pego um saco de mercado, coloco ali a roupa, e eu acho que é isso, entendeu? Essa paixão que move a gente, de saber que a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta, né? Imagina, meu pai foi fotógrafo do último presidente militar, eu sou fotógrafo do presidente Lula, meu irmão foi fotógrafo da primeira mulher, da presidenta Dilma. Nossa, é a história da nossa família, o que meu pai ensinou para a gente. Eu já vivi fotografia desde quando a gente nasce, né? Tem esse amor pela profissão, é o meu ganha-pão. Eu tenho 4 filhos, né? Eu trabalho com fotografia, sustento meus 4 filhos com a fotografia e faço o que eu gosto, entendeu? Então, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente é apaixonado. Pode ser frio, pode ser calor, pode entrar num carro, você está suado, os caras ligam aquele ar-condicionado no 200 e você fala assim, não, desliga isso aí, e tem que ir, tem que fazer. E é isso, eu acho que
que é uma profissão, um passaporte para a vida. Imagina, eu estou hoje aqui conversando com você, semana que vem eu vou para São Paulo, né? E aí a gente, imagina, semana passada eu estava na Europa, na semana não sei aonde eu estava na Itália com o Papa benze minha máquina fotográfica. Meu Deus do céu, você sabe essas coisas assim? Na outra semana eu estava no Oscar, e eu vendo aquilo ali, e assim, olha o que a fotografia proporcionou para mim. E eu tenho que ser apaixonado mesmo, porque, poxa, o que eu espero? Se você me perguntar, o que você espera mais? Eu espero tanta coisa desse Brasil, do mundo, né? A gente não vai transformar o mundo com a nossa fotografia, mas a gente vai fazer muita gente refletir no que a gente faz, no que a gente vê, Bruno. Isso que me move, isso que eu acho que é importante. Sim. Até essa rotina frenética assim que tu descreve para nós de estar em onipresente assim quase, né? Se o Lula é uma figura onipresente, o Stucker também acaba que ele é onipresente junto, porque onde o homem está, o Stucker está junto, assim. Aí tem a Andréia Zílio, que eu imagino que seja alguma seguidora tua, não conheço por nome aqui, e me pergunta, Stucker, você que não para nunca, como é que está sendo esse período de isolamento? Como é que está sendo os cuidados que você está levando e o que está conseguindo manter da rotina, assim? A gente mesmo conversou um pouco, o Stucker estava enfurnado lá editando um vídeo sozinho, porque não pode estar com equipe. Como é que está sendo esse período de isolamento aí para ti, Stucker? Não, é um período, é um momento que a gente está vivendo, né, Bruno? E mandar um abraço para a Andréia. Ah, a André conhece, então. Eu conheço, a nossa companheira do Acre, maravilhosa. Andréia, um beijão. Muito bem. Esse período, o saudoso Acre, minha esposa é do Acre, e tem o Serginho, nosso fotógrafo, tem o Arisson, e, enfim, são os nossos grandes amigos lá. E então, o que eu vou te falar é o seguinte, eu vou dizer, lembra que eu te falei no começo? Eu queria dar os parabéns para os fotógrafos, para a imprensa, para esse trabalho maravilhoso que eles estão fazendo, porque é através da imprensa que a gente está sabendo o que está acontecendo no mundo, da importância de ficar em casa, da importância de como a gente tem que lidar com algo novo que nunca aconteceu no mundo, né? Então, essas informações que chegam para a gente diariamente é importantíssimo para a gente saber da preocupação que a gente tem que ter com a nossa família e com as pessoas com quem a gente trabalha e como a gente tem que fazer. Como é que eu posso te dizer? Eu viajo com máscara, luva, sapato eu chego, eu deixo fora, depois de 2 dias eu lavo o sapato. A roupa eu tiro, depois de 48 horas eu lavo, todo dia uma roupa nova, sempre de máscara, sempre com álcool gel, sempre de luva, né? Então, assim, essa preocupação que a gente tem que ter, mas a gente tem que estar informando o que está acontecendo, né? Você imagina, é a nossa função, é o nosso trabalho, né? Isso é uma guerra, né? Então, a gente tem que tratar isso como uma guerra. A gente está indo para uma guerra e na guerra a gente tem que se preocupar com tudo, desde a água que a gente bebe, desde a água que a gente não vai beber. Então, a gente tem que cuidar de tudo, né? Então, isso é um período que a gente está aprendendo. E o que eu posso te dizer? Eu estou aprendendo como a gente tem que fazer para estar trabalhando, para não parar de trabalhar. Então, assim, eu digo para você, né, Bruno, esses profissionais que estão trabalhando diariamente, todos estão tendo cuidados, né? Você imagina esses enfermeiros que estão sendo infectados dentro do hospital. Você imagina, eu queria mandar meu abraço para eles lá, porque eles não pararam de trabalhar, porque é a função Sim. deles. Né? E a minha função é fotografar, estar registrando. Então, o que eu tenho que dizer? O que eu tenho que fazer? Tomar todos esses cuidados o máximo possível. Grande, grande. E, bom, a gente está aqui a 15 minutos das 9, então temos mais 15 minutos com o Stucker aqui. Já te agradecendo mais uma vez, Stucker, por essa aula e por essa gentileza dessa conversa boa, que bom te ouvir, assim. E que inspirador também, a vontade que dá é o do amor e que tu fala da profissão e da relação com o nosso presidente também dá uma ânsia, assim, uma vontade de querer agir, assim. Então é só esperar passar esse período de quarentena para voltar a agir. Eu acho que é muita reflexão, assim, muita coisa acumulada para colocar em prática, assim, para quando tudo isso acabar, assim. Enquanto isso, tem muita gente perguntando aqui de um outro projeto que a gente ainda não falou e que merece também, eu acho, toda a nossa atenção e o carinho para falar sobre, que é o projeto dos índios brasileiros, assim, né, que já te acompanha há bastante tempo, assim, e que agora, imagino, pode colocar a mão mais, assim, nele também, né, na forma de exposições, e que está entregando também esse rico material para a gente, assim. Fala um pouco sobre ele aí. Ô Bruno, esse trabalho que eu estou fazendo, ele é encantador, né? É um trabalho que eu já fotografo desde 1997. Quando eu estava na revista Vejo, fui fazer uma edição especial sobre a Amazônia e lá eu tive o primeiro contato com uma aldeia dos índios Yanomamis,
né? Que eu fotografei uma índia, a Penha Góes, que é essa pérola aqui que eu tenho essa foto, né? E aí depois eu comecei, enfim, o dia a dia, eu tive esse contato com ela, saiu a revista, uma matéria maravilhosa, depois eu fui trabalhar na Isto É, e aí depois na Isto É eu também fiz uma expedição com o indigenista Cisne Poçuelo, e lá eu fotografei os índios curubos, e sempre gostei, meu pai sempre fotografou também, né, os indígenas, porque são os povos originários do nosso país, você imagina, é uma riqueza, minha mãe, ela é bisneta de Índia, então, na nossa família, a gente tem sangue indígena, todos nós brasileiros, mas mais ainda, porque minha bisavó era índia mesmo. Então, assim, o que eu posso te dizer é que esse trabalho, eu lamento de não ter muito tempo para estar fazendo esse trabalho do jeito que eu queria estar fazendo. Mas o pouco tempo que eu tenho de ficar, às vezes, 2 dias para chegar numa aldeia e ir lá eu fotografar 14, 15 horas e ter que voltar, isso para mim não tem preço na profissão e na minha cabeça. Porque a gente acaba fazendo uma imersão no o que está acontecendo no mundo. Né? Quando eu cheguei para você, eu falei assim, não sei se você reparou, Bruno, os pássaros estão cantando, a gente está escutando. Então, você imagina, eu saio aqui de Brasília, pego um avião, vou para o Amazonas, desço, pego um avião pequeno, pego um barco, ando 8 horas, depois eu ando, sei lá, eu ando 2 horas de carro, 8 horas de barco, chego numa aldeia dessa assim, e eu chego lá e eu falo, meu Deus do céu, isso aqui é o Brasil, isso é o mundo que a gente está vivendo. Então, isso não tem preço. Então, assim, cada vez que eu voltava com o sentimento de querer voltar de novo. Mas eu tinha que ir para outra aldeia. Então, esse trabalho é um trabalho muito rico, muito importante. Tão importante, Bruno, eu não sei quanto tempo a gente tem aí mais, mas eu vou contar um fato. 13 minutos. Acho um número bom. Sugestivo. Acho bom esse número. Então, assim, Bruno, eu estava em Genebra conversando com um amigo meu, e ele é brasileiro, casado. Casou com uma espanhola, se eu não me engano, e eles moram em Genebra, e os filhos estudam lá. E aí o filho chegou para ele e falou assim, pai, tô triste. Um garoto de 10 anos, o pai falou, meu Deus do céu, o que foi, meu filho? Não, agora a gente na escola, a gente não vai estudar mais sobre o Egito Antigo. Ah, vocês não vão estudar mais sobre o Egito Antigo? Não. Aí o pai, caramba, mas vocês vão estudar o quê, meu filho? Pai, a gente vai estudar sobre a Amazônia. Caramba, olha o conceito. Uma escola lá na Suíça, em Genebra, né, do primeiro grau, do primário, os alunos vão estudar sobre a Amazônia. Por que eu estou falando isso, Bruno? Porque quando eu comecei a fotografar os índios, era para mostrar a beleza desses índios que vivem no Brasil, não esses índios que as pessoas falam que são. Entendeu? Porque esses índios eles têm cultura, né? Tem a língua, tem tudo. Isso não pode perder e eu quis registrar isso, né? Inclusive o Sebastião Salgado está fazendo um trabalho também, vai lançar acho que ano que vem agora também um trabalho sobre índios também. Eu fotografei 12 etnias, né? Um livro que eu queria lançar agora em abril, não vou lançar, em respeito, né, toda essa questão que está acontecendo, lançar ano que vem, né? Mas é um trabalho que eu falei, meu Deus do céu, você imagina, eu chego lá, vejo a cultura e dali eu fotografo e uma criança, o meu filho fala assim, pai, estou fazendo um trabalho na escola sobre os nossos índios e olha aqueles índios lindos, maravilhosos, essa é a nossa cultura que a gente não pode deixar perder, né? E preservar a natureza, que são eles são os nossos guardiões da floresta, Bruno. Ah, é demagogia, tá falando, não é demagogia, olha o que está acontecendo no mundo, gente, será que as pessoas não estão vendo? Então, assim, quem sou eu para falar, né, o que vai acontecer ou não? O que eu posso fazer é usar a fotografia como instrumento, é uma fotografia documental, e eu estar ali, né, mostrando essa cultura maravilhosa que a gente tem. A Embaixada da França me convidou para fazer uma exposição recentemente na Aliança Francesa. Eu não tinha nem lançado o livro, Bruno. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer sim. Sabe por quê? Porque é importante a gente mostrar isso, que tá aí. As pessoas têm que ver que a gente tem uma cultura maravilhosa. E os índios estão gritando, os índios estão pedindo, gente, vamos cuidar da floresta. Então, eu acho que é um trabalho maravilhoso, é um trabalho que eu vou numa aldeia dessa, às vezes, Bruno, a nossa ansiedade da cidade, que a gente acha que a gente é dono do tempo e chegar lá com a máquina fotográfica e começa a fotografar. Eu tive aulas, Bruno, que eu cheguei numa aldeia e eu tinha um sábado e um domingo para fotografar. Eu cheguei na sexta noite e eu só fui fotografar faltando 2 horas para ir embora, porque eu tive que conversar com os índios, entender o que eles estavam querendo, sentir, respirar,
a cultura deles, essa questão que você falou da intimidade, eles têm que ter certeza do que você está fazendo, criar uma relação de amizade, de intimidade e de respeito. Então, assim, eu falava assim, é o tempo deles. Se eles não deixarem, não tem problema nenhum. Óbvio que eu vou com autorização, sempre com autorização da aldeia, do cacique, mas a gente chega lá, a gente tem que respeitar. E isso, né, eu saio da cidade com celular, com tudo, achando que a gente vai falar, vai fazer. Não, tem que chegar lá, pedir autorização para entrar na floresta, né? Você, no barco ali, você 8 horas, vendo a natureza, e você fala assim, meu Deus, pô, isso aqui é dentro do planeta, isso está na Terra, né? A gente vai na cidade, anda de avião, anda de carro, não olha nem para o céu, Bruno. Eu agora virei fotógrafo, astrofotógrafo, eu fiz um curso em Portugal, porque, poxa, vamos olhar para o céu, gente. Você imagina como é que o céu, outro dia desse saiu uma matéria a semana passada, que o céu de São Paulo você está conseguindo ver a Via Láctea, porque não tem poluição. Então, assim, isso já tinha me despertado há quanto tempo você vê as estrelas, fotografar. Isso é importante, porque isso é a vida que a gente consegue trazer, através da fotografia, toda essa beleza e toda essa história, né, que são dos nossos índios. Já tem um pouco disso, né? Tem um retrato que também é muito forte, assim, muito potente, que é uma longa exposição, que tem um céu estrelado, assim, e tem um índio com a sombra dele em frente à casa dele, assim, enfim, a Oca, né? A Oca, Isso. muito bom. Já tem um pouco dessa fotografia aí, astrofotografia aí nesse trabalho, assim. E aí tu vai entregar ele em forma de livro, já tem algumas exposições que estão rolando, né? Não, eu fiz essa exposição, Bruno, eu fiz na Aliança Francesa, porque olha como é que são as coisas. De novo, tudo que vem de fora para dentro as pessoas dão valor. Né? Quando eu comecei a fazer esse projeto, eu fui muito criticado. Você vai fazer, vai fotografar isso, vai não sei o quê. É um trabalho, você corre risco, você faz. Mas, Bruno, é uma coisa impressionante. A fotografia, acho que deve ser essa aqui que você tinha falado, ó. Sim, Essa semana. E tem o nosso já céu tem aqui. Céu e então, já tem... Então, assim, Bruno, o que eu vou te dizer é o seguinte, eu quero ia lançar agora em abril, se Deus quiser, a gente vai lançar em abril do ano que vem, se Deus quiser, a gente vai sair desse coronavírus mais forte, com muito cuidado, que eu tenho que dizer para você, para a gente se cuidar bastante, não sair de casa. Quem tiver que sair é para trabalhar, tiver necessidade, tudo bem, mas eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, né? E a parte é isso que a gente está fazendo aqui, o seu projeto Fotografia em Casa, que nada mais justo do que a gente está fazendo aqui hoje. Você pode me convidar, Bruno, sempre que você quiser. Eu acho que é uma iniciativa maravilhosa. Queria dar os parabéns para você por essa sua iniciativa aí. E a gente nem se conhecia direito, porque a gente tinha se cruzado nos eventos. E quando você me falou desse projeto, eu falei assim, meu Deus do céu, a gente está em casa, as pessoas estão tendo que se reinventar dentro de casa para não sair do dia a dia, né? Porque a gente está todo mundo trabalhando home office, né? Então, assim, é bom que a gente está vendo mais a família, está vendo mais o que a esposa cuida da gente, o carinho que a gente tem dentro de casa. E isso, quando o seu projeto trouxe isso aqui, eu fiquei maravilhado com o seu projeto. E espero a gente poder fazer mais lives aqui. Muito bom, muito bom. A gente já está bem perto do fim, assim, o tempo imposto pelo Zuckerberg aí de 1 hora das lives no Instagram, tem essa limitação. Então, já se encaminhando para o fim, eu também quero agradecer as dezenas de perguntas que chegaram aqui, a Grace, que fez a moderação aqui para nós e está junto aqui no time dessa live aqui. E, enfim, pedir desculpas pelas perguntas que não puderam ser respondidas, mas eu acho que assim a gente conseguiu dar um panorama geral, assim, é difícil também sintetizar isso que o Stucker falou, assim, né? A gente não está diante de qualquer figura, de qualquer personalidade, a gente está diante do Lula, que é um gigante, que não tem uma foto porque não tem uma história, são muitas histórias, são capítulos de uma história que tem de muitas histórias assim, dentro desse personagem. Então, encerrando a minha participação aqui, é te agradecer, Stucker, agradecer a todo mundo que entrou aqui, que participou, dizer que o Stucker ele é o carro-chefe, assim, né? Ele arranca essa programação desse festival que começa hoje e vai aí ao longo de todos os dias, sempre às 19 horas, que vão ter live. Hoje foi às 8 da noite, mas depois, a partir de amanhã, sempre às 7 da noite. Então, né, retornem aqui para a gente continuar conversando sobre fotografia todos os dias. E aí eu encerro, enfim, te agradecendo, e aí eu acho que tentando responder uma última pergunta aqui, que é um
um iniciante na fotografia, eu acho isso ótimo, assim, a gente encerrar com o começo, né? No fim a gente volta lá para o começo. E o Carlos Dante aqui, ó, tá perguntando uma clássica, assim, que eu acho que tu não deve ter respondido até hoje, é isso, porque é qual dica que tu vai dar para quem está começando na fotografia? Olha, eu vou dar uma dica assim. Sempre correr atrás da melhor foto, porque no dia que a gente achar que a gente já sabe fotografia, a gente não, aí pelo contrário, a gente não sabe nada. Então a dica é o seguinte: assistir muito filme, ver muito site de fotógrafos. Hoje em dia é uma coisa maravilhosa que a gente está usando aqui, a ferramenta do Zuckerberg, que é o Instagram, que é uma coisa maravilhosa. O Instagram é tão bom, é tão leve, né? Que a gente tem assim, eu adoro o Instagram, adoro o Facebook, mas o Instagram é a nossa cara, porque nós somos fotógrafos. Então, assim, tem tanta. É aquilo que eu falei no começo, a gente pode viajar, hoje a gente não pode visitar mais museus, galerias de arte, exposições, mas a gente entra nesses Instagrams, desses fotógrafos maravilhosos, que a gente faz um tour. Então, assim, eu acho que antigamente eu ficava vendo revista, jornal, eu viajava no mundo e comprava todas aquelas revistas lá em russo, não sabia nem ler russo, mas eu estava vendo as fotos. Eu falava assim, o que eles estão fazendo, o que eles não estão fazendo. Então é isso, né? Eu acho que a dica que eu dou é o seguinte: a fotografia, ela é muito do que a gente vive, né? Então a gente tem que ser intenso no que a gente faz. Então, assim, às vezes a gente está no local, o fotógrafo ele consegue enxergar além do que a pessoa está lá. Então a gente está sempre treinando os nossos olhos para isso, uma luz que está entrando, entendeu? E hoje em dia todo mundo tem um celular na mão, maravilhoso, né? Tem o Huawei, esse P40 que lançaram, tem o P30, que é um celular maravilhoso, tem uma lente Leica, tem o iPhone 11 agora, que é maravilhoso, que tem essa lente super angular. Então, assim, dá para a gente começar no dia a dia no celular? Dá. É óbvio, se a gente tiver uma boa câmera, é melhor ainda, com lente fixa que eu faço. Eu uso Canon, não sei se eu vou ter tempo, se eu tenho 1 minuto para falar, eu uso Canon, eu uso... Tem 3. 3 minutos. Então, assim, eu uso Canon, eu adoro lente fixa, entendeu? Eu adoro trabalhar com ISO muito baixo, porque dá mais textura na foto. Então, a lente fixa ela é mais clara, eu posso trabalhar com velocidade, eu posso trabalhar com o diafragma mais aberto, então eu posso trabalhar com ISO mais baixo para não ficar muito granulado e dar essa... Não sei se você viu, as fotos dão uma textura diferente no preto e branco, no colorido. O céu está sempre mais azul, porque a gente consegue, na hora que tem que ter o céu, a gente fecha mais o diafragma, então a gente consegue com ISO baixo. Então, assim, eu sempre fui um fotógrafo, antes de você começar a fotografar, Bruno, eu fotografava com filme. Você é muito jovem. Então, é o seguinte, eu fotografava com filme de 25 asas. Né? Os caras, todo mundo fotografando com filme de 400 asas, eu fotografando com filme de 25. Por quê? Porque é uma coisa que eu sempre gostei. Bruno, vou dar mais uma dica aqui para o fotógrafo que está começando. Uma coisa importantíssima que eu vou falar. Você tem uma câmera fotográfica. Se você não souber o recurso que ela tem, o que adianta você ter uma Ferrari, você ter uma BMW, você ter um carro do ano, um carro super, uma tecnologia avançada, um Tesla, e você não lê o manual para saber o que esse carro vai dar para você. Você tem que, então eu devoro o manual. Eu sou um devorador de manual. Eu leio o manual, eu sou uma pessoa muito técnica, adoro, e eu leio e vou lá na máquina e tento ver o que ela vai me dar de recurso. Então é isso. Imagina, os japoneses ficaram quantos anos estudando para fazer uma câmera fotográfica, esses recursos, e ali eu tenho que estudar. Então, muitas vezes eu entro nesse site desses fotógrafos, então agora estou estudando muito sobre astrofotografia, como é que eles conseguem fazer aquelas fotos maravilhosas. Então, tem que estudar mesmo. A fotografia é isso, ela é técnica, entendeu? Então, você tem que ser técnico também. Agora, óbvio que você tem que unir as duas coisas, a técnica com a vontade que você quer ser fotógrafo, que você já tem esse dom que às vezes está aí dentro da gente, que esse fotógrafo está começando, nem sabe. Eu faço foto, não faço as fotos maravilhosas. Faz sim, né? Imagina, quantas fotos eu não faço para fazer uma foto boa. É igual jogador de basquete, né? Quantos chutes o jogador não dá para fazer bater uma falta, né? E conseguir fazer o gol, e o atleta, o que vai no basquete jogar na cesta lá, quantas cestas ele não treina, acabou o treino, ele fica lá, acabou o jogo, eu estou treinando, eu estou no avião lendo o manual, estou fazendo. É a dica que eu dou para quem está conversando, Bruno. Stucker, sem palavras, daqui a pouco o Zuckerberg nos derruba aí, então muito obrigado por tudo, cara, obrigado a todos que participaram. Eu que agradeço. Tamo junto, Bruno. Agradeço a sua esposa de estar aí com você aí. A minha esposa também está aqui, também ela está fazendo assim, está acabando, ela faz isso, pegando as fotos aqui, a Cristina.
Então, eu queria agradecer vocês aí também pelo carinho. Tamo junto, ó. É só me chamar. Valeu, valeu, gigante. Obrigado por tudo, Stucker.